Olá, tudo bem? Vamos falar de Gerhard, né? Esse teólogo fundamental para a tradição luterana, para a teologia luterana, tão fundamental que algumas pessoas dizem que, juntamente com Lutero e Chemnitz, ele compõe uma tríade, né, de pilares fundamentais para a teologia luterana. Eu sinto falta aí do nome de Melanchthon junto, né? Para mim, talvez seria melhor dizer 4 nomes e não 3. Mas o assunto hoje não é esse, né? O assunto é Gerhard. É um sujeito que não é um reformador, ele nasce após a reforma, na verdade nasce após o fechamento do que é o Livro de Concórdia, esse conjunto das confissões da Igreja Luterana, em 1582. E vive uma vida difícil, uma caminhada não nada fácil assim por sua saúde, de tal forma que na adolescência ele muito enfermo chega a decidir durante uma enfermidade que, se sarasse, ele iria se dedicar ao ministério, e isso ele faz, obviamente ele sara, e vai estudar teologia, se destaca como estudante, e como pastor muito jovem já tem uma incumbência muito destacada, muito importante. Na vida pessoal vai ter seus problemas, suas tristezas bem agudas, ele se casa, mas perde essa primeira esposa logo após o nascimento do primeiro bebê do casal, né? O bebê morre, a esposa morre também. Isso serve de motivação para o seu trabalho também. Ele escreve uma obra muito interessante para consolo das pessoas que se veem tentadas diante de questões relacionadas à morte. E de forma muito criativa, ele tece esse texto da seguinte forma, né? Uma pessoa que está passando por tentação, esse personagem que ele cria, coloca uma questão, coloca um problema, e a pessoa que consola, que é a figura pastoral aí, apresenta uma palavra de conforto a partir da teologia, a partir das escrituras. E assim o texto é muito rico, né? Ele pode nos ajudar ainda hoje a lidar com questões semelhantes. Mas vamos lá, né? O que acontece com esse sujeito? Depois ele se casa com outra mulher, tem 10 filhos, dos quais 4 morrem, o que não é incomum naquele tempo também. Por essa característica dessa capacidade que ele tem mesmo, ele não vai ser pastor somente por muito tempo, ele vai também voltar para a Universidade de Iena e vai ser professor ali. Num período também muito complicado, né? Não teve vida fácil esse homem, né? Porque aí começa a Guerra dos 30 anos e não é fácil ser um europeu naquele momento da Guerra dos 30 anos, e não é fácil ser um teólogo também naquele momento, porque a Guerra dos 30 anos tem uma conexão muito forte com questões religiosas, todo mundo sabe. Então o teólogo ele é chamado a atuar, na verdade, né? Ele se vê como teólogo chamado a atuar teologicamente num momento difícil, e ao mesmo tempo ele é visto também como um incômodo por muita gente, né? Como um problema. Isso lhe traz alguma aflição também. E ele vai produzir uma obra que ele, a partir do que ele diz para os alunos mesmo que é necessário fazer, né? Que é necessário naquele momento que eles fossem meticulosos, né? Que fossem sistemáticos, que sistematizassem a doutrina, demonstrando-a de forma mais clara possível e marcando o que é o pensamento dessa corrente teológica, né? De fora a gente já percebe isso, né? Um tempo depois, que há uma questão de identidade muito forte nesse período que a gente chama de período da ortodoxia, né? Que vem após ali o Livro de Concórdia. E justamente, né, o começo do período da ortodoxia, o período rico, é um período em que Gerhard está produzindo, porque era necessário que esses grupos confessionais que surgiram na Europa definissem, né, o que nós somos, o que nós pensamos, qual é o nosso limite, né, qual é a nossa diferença com relação ao outro grupo. Para fazer isso, para deixar isso muito claro, eu preciso de sistematização. Eu preciso de definir categorias, eu preciso deixar as coisas bem explícitas, né? E Locke
do Gerhard, ele faz isso de forma muito competente, né? Os Locke dele são muito mais amplos do que os de Melanchthon, é claro. Ele vai chegar a um nível de detalhamento muito maior. E ele sabe disso. E aqui vem coisas interessantes, né? Gerhard sabe que ele está inserido numa tradição, ele dialoga, obviamente, com Lutero e com Chemnitz, de forma muito especial com Chemnitz, né? Ele dá um valor muito grande para esse nome também fundamental, mas ele deixa claro, né? Eu estou dando um passo a mais, né? Eu sei que eles Chemnitz foi até aqui nessa sistematização, nessa observação e categorização, agora eu preciso caminhar um pouco mais, há espaço aqui para ser um pouco mais meticuloso, né? É interessante, estar inserido numa tradição não é simplesmente repetir o que se fez, é valorizar como ponto de partida, valorizar como fundamento, mas não simplesmente elogiar o tempo todo, né? De tal forma que em algumas questões ele pode ir contra Lutero e Chemnitz, né? Eu fiz um vídeo sobre o cânone do Novo Testamento, e ali eu mencionei a importância do nome de Gerhard para botar um ponto final na discussão sobre o cânone neotestamentário, indo contra Lutero e Chemnitz, né? Isso é muito interessante. É possível valorizar o trabalho de teólogos anteriores sem necessariamente o tempo todo dizer que lindo que fizeram, né? Eu posso também precisar optar por outro caminho. Ele o fez, né? E por isso também ele é um nome tão importante assim, né? Por ter dado esse passo a mais de sistematização, por ter ajudado a deixar coisas esclarecidas. E como ele fez isso, né? Ele fez isso, sim, lançando mão da razão, lançando mão dessa reflexão sistemática, o que de certa forma, né, na ênfase que ele deu a isso, o difere de Lutero, por exemplo, né, que nós não temos de Lutero uma obra sistemática assim, embora haja movimentos também em Lutero de sistematização, mas ele foi muito muito além nisso, né? Um ponto importante é que fazendo isso, o que ele entendia? Entendia, isso ele diz também, que ele estava simplesmente sistematizando, organizando o que foi revelado, né? Ele não valoriza a razão em pé de igualdade com as Escrituras ou acima das Escrituras. As Escrituras continuam sendo o cerne, a fonte da teologia por excelência. Da mesma forma, ele dialoga também com a tradição, ele dialoga com a patrística, ele cita pais da igreja de forma muito desenvolta, mas não colocando-os em pé de igualdade com as Escrituras. Dá para perceber claramente que o fundamental para ele é a revelação, a palavra, né? E o que vem depois contribui como prova, contribui como argumento, contribui para demonstrar uma leitura, contribui para demonstrar que nisso daqui, por exemplo, não há inovação, mas não há essa equiparação, né, de importância das Escrituras com a tradição. Isso de forma alguma, e nisso ele está andando junto com Chemnitz, e nisso ele está andando junto com os reformadores também. Agora, o que eu acho importante dizer também para a gente é que Gerhard não é um mero teólogo de gabinete. Isso é importante. Ele continua sendo, ao longo de sua carreira, um pastor. Ele não se preocupa simplesmente com a organização da informação para teólogos e para a igreja ter a sua doutrina bem definida, mas ele se preocupa também com o que chega ao coração das pessoas. Ele escreve textos devocionais muito ricos, alguns até com uma retórica que hoje pode estranhar alguém, né? Se fosse um pastor luterano produzindo um texto como o de Gerhard, em alguns momentos alguém poderia dizer, isso aqui cheira a pietismo, né? Eu vou ler um trechinho de uma das meditações sacras dele e um trecho de um texto muito apropriado para a Sexta-feira da Paixão, né? E ele lança mão disso, de mexer com a emoção das pessoas mesmo. Escute e acho que não dá para dizer que não é isso, né? No finalzinho
de todo um texto que fala do arrependimento, da necessidade de arrependimento diante da cruz, ele coloca palavras na boca do próprio Cristo, e são as seguintes, né? Veja bem. Desde a cruz ele clama: vê, homem pecador, o que eu sofri por ti. A ti eu clamo, porque por ti eu estou morrendo. Vê a punição imposta sobre mim, vê os cravos que me atravessam. Não há pesar como o meu pesar. E contudo, embora meu sofrimento exterior seja tão grande, muito maior é a agonia do meu coração, porque eu encontro a ti tão ingrato. E aí ele continua: tem misericórdia de nós, ó único Deus de misericórdia, e converte nosso coração de pedra a ti. Pessoalmente eu acho um recurso arriscado esse, né, de colocar as palavras na boca de Cristo, numa exposição, num sermão, num texto devocional. Só recorro a isso quando são poucas palavras e bem próximas daquilo que Cristo disse, literalmente, né? Mas é um recurso que mexe com a nossa emoção, né? E o objetivo é trabalhar a nossa emoção, não tenho dúvida disso, né? E é de forma muito impactante mesmo que ele tece essa conclusão da sua meditação. Como é um nome tão importante para a igreja, até gostaria de acrescentar isso, né? Gerhard está ausente, talvez, da bagagem de leitura de muito luterano e de muita gente que pensa teologia luterana, né? Curiosamente. Mas isso não quer dizer que ele não tenha influenciado essas pessoas indiretamente, porque a obra que ele deixou, a obra que ele nos legou, influenciou toda uma cadeia, toda uma corrente de teólogos, né, posteriores, tendo que ser considerada por teólogos sistemáticos luteranos até o século XX e XXI, inclusive, né? Não é legal falar de teologia sistemática luterana, sistematizar algo ignorando a contribuição de Gerhard em diversas áreas, né, em diversos pontos da teologia. É isso sobre esse personagem histórico fundamental, né, interessantíssimo, de vida rica e de obra quase incomparável, né? Bênção de Deus e até a próxima.